9. O termo Constituição pode ser definido a partir de 3 acepções: sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. Sabendo disso, julgue os itens a seguir. 1. Valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassalle defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso contrário, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. Meus amigos, olhem para mim. Tá certo ou tá errado? Com base no que nós já falamos nos vídeos anteriores, como que a gente conversou por agora, certo ou não? Ora, Lassalle realmente foi o idealizador do sentido sociológico de Constituição. O que é o sentido sociológico? Constituição não é lei, igual diz Kelsen. Não é um documento escrito, como disse o Kelsen. A Constituição é fator de poder, sendo o fator de poder, neste caso aqui, o somatório dos fatores reais atuantes dentro do Estado. É um reflexo social, como nós estudamos. Então, vem a banca aqui e conceitua corretamente a visão do Lassalle, o sentido sociológico de Constituição, comparando a ideia de lei, que seria a folha de papel, com a Constituição verdadeira, que seria a soma dos fatores reais de poder atuantes em uma sociedade. Conseguiu acertar? Espero que sim. Vamos lá. 2. Na lição de Carl Schmitt, segundo o sentido político, Constituição é considerada norma pura. Opa! Aí não. Norma pura não. Você bateu o olho e enxergou aqui isso? Norma pura, acendeu a luz, ó, de alerta. Norma pura é o pensamento de Kelsen, é o sentido jurídico. Puro deve ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política ou filosófica. Não, esse pensamento é o pensamento de Hans Kelsen, não é do Lassalle, não é o sentido político, é o sentido jurídico, normativo de Constituição. Então a 2 está errada. 3. Hans Kelsen é o representante do sentido político de Constituição. Já está errado. Política é Carl Schmitt. Hans Kelsen é o sentido jurídico, que distingue Constituição de lei constitucional. Realmente o sentido político faz isso. Só se refere à decisão política fundamental, estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática, etc. As leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional. Esse conceito que ele está trabalhando é um conceito político, realmente. Só que quem defendeu esse conceito político foi o Carl Schmitt, como nós já sabemos bem. Assinale a alternativa correta. Letra A. As assertivas 2 e 3, isso aí, 2 e 3 são falsas. Então, já temos a nossa assertiva, que é a letra A. Vejamos. Assinale a alternativa correta acerca dos conceitos de Constituição nos sentidos atribuídos por Ferdinand Lassalle, que é o sentido sociológico, Carl Schmitt, sentido político, e Hans Kelsen, sentido jurídico. Aí ele diz lá, letra A, em sentido sociológico, Constituição é norma fundamental hipotética. Norma fundamental hipotética é um dos campos de fundamentação de quem? De Kelsen, no sentido jurídico de Constituição. Então, errado. Em sentido puramente normativo é o sentido jurídico, tá? Normativo, jurídico é a mesma coisa. Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Aí não é no sentido normativo que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. É no sentido, então, sociológico. Se em sentido político, Constituição é a soma dos fatores reais de poder, errado. No sentido político, Constituição é uma decisão política. Em sentido puramente normativo, Constituição é a decisão política fundamental. Tá vendo? Todas as bancas trabalham da mesma ideia, assim. E por último, em sentido sociológico, Constituição é a soma dos reais fatores de poder. E isso aqui é correto, conforme o que a gente já pontuou. Beleza? E aí?
Estão sabendo de tudo? Estão entendendo? Então, é não amarelar, tá? Eu sei que a matéria é bem teórica, mas a gente vai devagarzinho construindo as bases do nosso pensamento aqui. Daqui a pouco vocês vão deslanchar. No geral, os meus alunos são muito bons na parte de teoria da Constituição. E isso é um prazer para mim, para eu falar. Porque é uma matéria que eu gosto de explicar, embora não seja uma matéria popular, eu adoro explicar. E é uma matéria que faz toda a diferença num programa de direito constitucional. Conforme o seu edital, quando ele coloca lá teoria da Constituição, controle de constitucionalidade e processo legislativo, esses são os 3 temas que são espinhosos no direito constitucional e que as pessoas têm dificuldade. Então, caindo qualquer dessas coisas no seu edital, saiba que o diferencial vai ser aquele tópico. Portanto, aguente firme. Na hora que você estiver tentando esmorecer, pensando que é chato, não faça isso. Pensa lá na assinatura do termo de posse, para te dar gás, beleza? Bom, as 3 principais concepções de Constituição são essas: sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. A gente tem uma visão pós-Kelsen, que representa uma fase do constitucionalismo que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, o pensamento jurídico no mundo mudou muito. Claro, né? A realidade faz mudar o pensamento, o estrago pós-guerra ali. E aí, de lá para cá, surgiu uma fase do constitucionalismo que alguns autores chamam de constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo de hoje. O constitucionalismo moderno, como eu falei para vocês na aula passada, surgiu com a criação da Constituição dos Estados Unidos, depois da França, né? O modelo escrito de Constituição e tal. E isso caminhou até a Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos esse é o período dessa fase do constitucionalismo. De lá para cá, embora não seja consenso, alguns autores defendem uma visão pós-positivista, que seria fruto desse constitucionalismo de hoje, contemporâneo. E o que você quer dizer com isso, professora? Então, preste bastante atenção. Quando a gente fala, voltando aqui um pouquinho, só para a gente poder fazer a anotação, esse é o pensamento de Kelsen, é o sentido jurídico de Constituição, partindo da ideia de um positivismo, né? O Kelsen é um dos pais do positivismo. Ou seja, trabalhando a ideia de Constituição como lei, como norma escrita, né? E fala-se hoje num sentido pós-Kelsen, que seria um sentido pós-positivista. Esse sentido pós-positivista, como representa o constitucionalismo da atualidade, a gente não tem aqui um autor só que vai trabalhar com esse pós-positivismo, não. Fala-se muito em Conrad Kessler, fala-se muito em Karl Loewenstein, mas fala-se muito de outros autores, inclusive autores brasileiros, autores estadunidenses, autores alemães, que defendem um posicionamento posterior a Kelsen. E eu vou comentar isso com você, porque eu vou precisar disso quando a gente for estudar poder constituinte, que vocês tenham mais ou menos esse pensamento. Por essa visão, então eu não vou identificar fulano de tal, é o idealizador, há vários. Eu sei que, a depender do material que você pegar para ler, vai a pessoa colocar o sentido pós-positivista de Karl Loewenstein. E eu não vou colocar. O que eu estou lendo está errado? Não está errado. Mas é porque a gente tem, como é uma coisa contemporânea, nós temos vários autores defendendo essa forma de pensar. Então eu quero que vocês guardem como forma de pensar. E não propriamente é aquilo que eu vim trabalhando, os conceitos iniciais, ideia de fulano ou beltrano, tá? Isso porque eu me lembro de uma questão que caiu aqui num concurso do Distrito Federal, a prova foi uma prova da IADES. IADES é terror e pânico, né, gente? Prova para agente penitenciário.
E a banca, não tendo nada mais o que cobrar, foi cobrar o sentido de Constituição defendido por Marcelo Neves. E eu achei interessante, eu nunca esqueci dessa questão, por conta de muitos alunos meus que tiveram dúvida na questão. E muitos erraram, inclusive, por isso que eu fiquei chateada e não esqueci mais. Observe que ele falava em Marcelo Neves e ele trabalhava uma ideia de uma Constituição simbólica e que a gente tinha estudado. Os meninos sabiam o que era aquilo. Inclusive, alguns que vieram conversar falaram. Então, eu vi que eles sabiam. Entretanto, eles nunca tinham ouvido falar no tal do Marcelo Neves. E porque eles associaram a um conceito que eles conheciam, mas nunca tinham ouvido falar naquela pessoa, erraram. O senhor também nunca ouviu falar nesse cara aí não, né? Pois é um jurista, professor da UNB, aqui da Universidade de Brasília. E é adepto dessa concepção pós-positivista, de uma forma de pensar. Vocês, quem já vem estudando, já ouviu a expressão neoconstitucionalismo, né? Nós também estudaremos em momento oportuno. Que é um pensamento posterior ao sentido positivista. E que é pensamento de vários autores. Então eu só quero que você guarde a ideia e não personifique propriamente a ideia. Combinado? Então, beleza. O que é essa visão pós-Kelsey? No sentido pós-positivista, não se tem o propósito de negar o pensamento de Kelsey, não. Não é uma negativa. Aqui, a Constituição é a lei suprema do Estado também. Então, olha a ideia de hierarquia, está tudo aqui. É a lei suprema do Estado, é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, tá? A gente não quer negar o pensamento de Kelsey. O ponto é que, por essa visão, a Constituição não é norma pura. Cumpra-se, independente de conteúdo, de como foi feita, de ideologia, né? Não é assim. Mas o ponto central aqui é que a Constituição é a lei suprema do Estado, mas deve apresentar correspondência com a realidade. Esse pensamento até deu origem a uma das classificações de Constituição que nós vamos estudar. Professora, o que é isso? Apresentar correspondência com a realidade. Então, veja só, a Constituição não é norma pura, não é simplesmente a ideia do cumpra-se. Aqui a visão é de que há uma aproximação entre direito e ética. Direito, a lei, mas e a ética também. Há uma aproximação entre direito e justiça, uma vez que nem sempre as leis são justas. Então a gente não vem simplesmente falar assim, é a lei maior, é norma pura, na visão de Kelsey. Cumpra-se a Constituição, independente do que nela constar, de como que ela foi feita. Foi uma Constituição imposta, mas cumpra-se. É uma Constituição que afronta direitos humanos, mas cumpra-se. Então, essa visão contemporânea busca trazer a ideia de que a Constituição é de fato a lei maior, ela é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, mas ela deve ser considerada maior quando legitimamente criada, ou seja, quando feita por um processo democrático, feita por representantes do povo, porque ela precisa retratar a vontade do próprio povo, e a vontade do próprio povo advém de liberdade sempre. Então, se de liberdade, eu não posso ter um regime totalitário, o regime precisa ser democrático. A Constituição tem que ser feita por representantes do povo. Eu preciso ter um texto eclético que admite a convivência de ideologias opostas. É preciso ter liberdade, é preciso respeitar direitos fundamentais. A Constituição cumpre tudo isso? Foi feita por representantes do povo? Retrata direitos fundamentais?
traz um modelo democrático, então beleza, cumpra-se a Constituição, que é a lei maior do Estado. Então não é simplesmente vale a lei e acabou. Vamos aproximar o direito à lei da ética, o direito da justiça. As leis nem sempre são justas e nós queremos justiça e nós queremos adequação com a realidade também. O direito, anote isso, o direito é dinâmico. O direito não é estático, eu crio uma norma jurídica aqui e aquilo fica para sempre. Não, porque as pessoas não são iguais para sempre. Nós mudamos a nossa maneira de ser, nós mudamos a nossa maneira de pensar e as leis, inclusive as leis supremas, precisam acompanhar essa realidade, não pode ficar lá atrás desassociada da realidade. E isso vale tanto quando da criação da Constituição, esse pensamento, quando também da atualização do texto constitucional, quando a gente emenda a Constituição, acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa, para uma adequação de realidade, quando também influencia na interpretação das próprias normas constitucionais. O direito é dinâmico. Deixe-me contar algo para vocês. Artigo 226 da Constituição Federal. Anota para depois você dar uma conferida, tá? 226 define o que é família. E o texto diz que família é a união de homem e mulher. Então o texto diz claramente assim, homem e mulher. E diz que família também é a união de um dos pais, o pai ou a mãe, e seus filhos. Isso é família. Você sabia que o texto constitucional foi colocado dessa forma? Que a família é composta de homem e mulher. E que a família também é formada por um dos pais, qualquer deles, e seus filhos. Você sabe por que a Assembleia Constituinte fez essa redação? Deixe-me contar. O objetivo foi amparar as mulheres. Porque até então havia um estigma em relação ao papel feminino na sociedade, que vinha já mudando com o tempo, e a Assembleia Constituinte quis consolidar isso por meio do texto constitucional. E colocou lá que a mãe, entre aspas, a mãe solteira com o seu filho, constitui uma família também. O que era o estigma social? E a mulher divorciou, mal vista na sociedade, divorciou, agora ela é sozinha. Agora ela que quer estabelecer todas as regras, que quer mandar. E não, ela não é divorciada não, ela nunca nem casou. Nossa, engravidou sem casar, que escândalo, mãe solteira. Não tinha esse estigma? Talvez vocês mais novinhos aí que estão assistindo a aula estão pensando, essa professora está falando de que mundo, né? Pois é só falar com os pais de vocês, com os avós aí dos mais jovens. Às vezes a mulher, quando engravidava sem casar, ela era até expulsa de casa, porque era uma vergonha para a família. Pois muito bem, o texto constitucional veio corrigir essa distorção e tirar o estigma trazido para a mulher que tinha filho e que não era mais casada, porque divorciou ou porque nunca casou, era mãe solteira. Então ela constitui família, e a família é composta de homem e mulher. Dos dois. Não é só o homem e a mulher que passam a ter os mesmos direitos na família. Então, e a gente muda uma expressão que até então era muito utilizada, que era o pátrio poder, para falarmos de poder familiar. Tem outra concepção de família, entende? Porque a sociedade mudou e o texto constitucional reproduziu isso. O direito é dinâmico, precisa associar o direito e a justiça. Aí vamos continuar nesse texto aí. E eu quero que você escute com atenção o que eu vou falar, para você entender, embora você esteja livre para discordar, mas precisa entender o argumento, para a prova inclusive. É o seguinte, com base no mesmo texto do artigo 226, o Supremo Tribunal Federal deu o atual Código Civil criado já depois da Constituição de 88, o que a gente chama de interpretação conforme à Constituição,
para dizer que o texto do Código Civil que proíbe a união estável entre homens e homens e mulheres é inconstitucional. Mas como que é inconstitucional? Isso é um ponto que as pessoas não entendem. Se a própria Constituição diz que família é formada por homem e mulher, o contexto do homem e mulher é esse que eu estou te falando. Era igualar a mulher no contexto familiar. Agora, o que é a realidade no Brasil, no ano de 2021? Na sociedade brasileira, há pessoas do mesmo sexo que têm um relacionamento afetivo e esse relacionamento é duradouro. Há pessoas do mesmo sexo que têm um relacionamento afetivo com o objetivo de constituir família. Sim, há várias pessoas. Então, o Estado percebe a realidade. A realidade é essa. Esse é um fato na sociedade. Então, eu interpreto as normas jurídicas a partir da realidade, aproximando o direito da justiça. E aí vem o Supremo e diz, não, quando a lei nega, ela é inconstitucional porque ela fere a ideia de igualdade. E traz o sentido do artigo 226 e diz que o que está lá é um exemplo. É um exemplo de família, porque há tantas outras possibilidades de composição familiar. Entende? Essa foi a decisão do tribunal. Como eu disse, concordar ninguém precisa, mas precisa saber o argumento. O argumento é esse. E um último exemplo para você perceber o que é essa ideia de aproximar direito e ética, direito e justiça, não é norma por norma, cumpra-se. Vou trazer agora um exemplo infraconstitucional. O Código Penal, gente, ele é de 1940. A sociedade de 1940 não tinha a mesma forma de pensar, os mesmos costumes da sociedade em 2021, concorda comigo, não? Pois é, mas em 1940, nós estabelecemos lá um tipo penal, um tipo de crime, a conduta que foi chamada de crime, que era, então, o crime de rapto. O que era o rapto? Quem que era a vítima desse crime de rapto? A vítima do crime era, a lei dizia assim, a vítima, a mulher honesta. A vítima do rapto era a mulher honesta, que era então tirada da localidade que estava, levada para um outro local por um homem, que teve com ela posse sexual. Foi tirada para posse sexual. Raptar não no sentido de tirar daqui para ali, não. É raptar no sentido de vou levar para posse sexual, entende? Mas a vítima desse crime era só a mulher honesta. Você não está nem entendendo o que eu estou falando, né? A mulher honesta? Quem que era a mulher honesta no contexto de quando a lei foi feita? A mulher virgem. Somente a mulher virgem poderia ser vítima desse crime. Se não fosse virgem, não poderia ser vítima de rapto, porque não era mais honesta. Isso prevaleceu até o ano de 2005, quando a lei foi alterada para adequação de realidade. Agora você consegue imaginar, no ano de 2005, um juiz, hipoteticamente, analisando um caso concreto, de um rapto, e olha, será que ela era honesta mesmo? Honesta no contexto de 2005, é o mesmo honesta de 1940? Não é. Mas até aquela data, a lei ainda era igual. A redação era a mesma. Só que o juiz, ao olhar, ele não vai dizer, é virgem, não é virgem, porque a sociedade passou a interpretar isso de um modo diferente. Hoje, de um modo geral, quando o menino completa ali 18 anos, a menina 18, às vezes até menos, dependendo do contexto social, fala, é virgem, nossa, ainda? Hoje, quando você tem um jovem, 18, 20 anos, às vezes já está tendo relacionamento sexual fixo, né, com outra pessoa jovenzinha também, às vezes dentro da casa dos pais, e ninguém fala nada. Vai falar, olha, não existe esse, perdeu a virgindade, hoje mais, porque a sociedade mudou, a lei muda para adequação de realidade. Vocês entenderam? Usei os exemplos mais fáceis que eu pensei que pudesse utilizar para vocês entenderem.
Então, nessa concepção pós-positivista, que pós-positivista é tudo que vem depois de Kelsey, essa concepção ela vai gerando desmembramento para várias outras formas de pensar, que partem desse pressuposto, certo? E que considera, então, a Constituição a lei maior, mas ela não é norma pura. Não é assim, é só a letra fria da Constituição. Cumpra-se igualzinho está lá, sem outras discussões. Não, eu vou olhar o que está lá, mas eu vou aproximar o que está lá da realidade. Aproximar o direito da justiça. Tem que ter adequação com a realidade, porque senão eu fico com letra morta. Essa é a ideia pós-positivista. E eu vou precisar dessa informação, eu vou usar durante o curso muitas vezes. Gente, na concepção pós-positivista, vou partir do princípio que vocês sabem do que eu estou falando, quando a gente for estudar poder constituinte, quando a gente for estudar o neoconstitucionalismo. Tá bom? Entendeu ou disfarçou? Entendeu mesmo? Na dúvida, eu vou perguntar. O que é o grande ponto do sentido pós-positivista? É a aproximação do direito, a lei em termos amplos, com a justiça, com a ética, com a realidade. O grande lance é não ser simplesmente cumpra-se a lei, é adeque a lei. Certinho? Pois tomara que caia na sua prova. Bom, caminhando então. Agora, outros conceitos, embora menos conhecidos, surgiram. E por via das dúvidas, eu vou falar para vocês desses outros conceitos, tá? De vez em quando cai na prova, mas os principais são os que nós já trabalhamos. Sentido culturalista, esse sentido vem bem dessa concepção pós-positivista, tá? Que eu acabei de conversar com vocês. E a ideia é defendida por distintos autores, eu fiz questão de listar alguns aqui, mas eu quero dar destaque a um autor nosso, né? Muito estudado aqui no Brasil, no contexto acadêmico, que é Paulo Bonavides. Isso aqui na prova, às vezes você encontra como Constituição, anote também isso, Constituição total. O que eu estou chamando de sentido culturalista é possível que você ache na prova como sendo Constituição total. Beleza? Tá, então, muito bem. O que seria o sentido culturalista? É a junção de tudo que a gente já estudou até agora. A Constituição é fruto de um reflexo social, que seria aquele primeiro pensamento ali de Ferdinand Lassalle, mas ela também é fruto de decisões políticas que precisam ser tomadas em determinados momentos, e que posteriormente alteram o texto normativo, né? Alteram o texto da lei de organização do Estado. A Constituição é a lei suprema, então é documento escrito, tá? É um documento solene, é um documento escrito de organização do Estado. É uma Constituição que busca inspiração na cultura de um povo, na religião do povo e nas questões econômicas e sociais. Por isso que alguns chamam de Constituição total. É a Constituição que reúne tudo que a gente já viu até agora. Seria a Constituição em sentido culturalista. Então, o texto constitucional, por essa visão, é um documento escrito? É. É a lei suprema do Estado? Sim. Mas é um documento que foi produzido, é atualizado e deve ser interpretado a partir das questões sociais, políticas, culturais e econômicas. Por isso é o sentido total de Constituição. A Constituição em sentido culturalista, reúne o pensamento de todo mundo em um só. Beleza? E aí já aplique isso então.
Quando fala assim, falta de noção, vem a Quadrix, né? De novo, olha, na mesma prova. Eu fico até com pena desse pessoal. O sentido culturalista da Constituição congrega seus sentidos sociológicos, políticos e jurídicos, vendo na carta um fato cultural que submete e subordina a sociedade, que não tem poderes para nela influir. Então, o que é isso? Pelo sentido culturalista, a Constituição total congrega em seus sentidos sociológico, político e jurídico, vendo na carta, ou seja, na Constituição, na lei, então ele trabalha com a ideia de lei, documento, um fato cultural que submete e subordina a sociedade. Então é a lei maior do Estado. E a sociedade aceita isso e cumpre o texto. Então, ok. Beleza? Ok, meus amigos? Conseguiram aplicar direitinho? Tranquilo, né? Então, guarde a ideia de culturalista, às vezes aparece assim na prova, mas aparece também como Constituição total. Aí é facinho de você lembrar. Total por quê? Porque reúne de tudo um pouco, que a gente já estudou até agora. Provavelmente vocês já estão assim, ok, professora, mas e daí? Você falou de tanta coisa pra gente, e qual é, afinal, o conceito de Constituição? Então, gente, não existe um conceito certo e um conceito errado de Constituição. São conceitos diferentes, a partir de visões, formas de pensar diferentes que a gente tem no Estado. Agora, a gente vai trabalhar aqui no nosso curso uma perspectiva jurídica de Constituição. A nossa referência aqui ao texto constitucional, seja aqui no contexto brasileiro, ou quando eu fizer referência à Constituição de outro Estado, é como um documento solene, um documento escrito. Essa é a forma mais comum no mundo. Majoritariamente os países têm esse modelo de Constituição. É um documento escrito destinado à organização do Estado. Esse é um pressuposto. Mas não existe aqui o conceito certo e o conceito errado. Entretanto, vem um português, Canotilho, e trabalha com o que ele chama de conceito ideal de Constituição. Então, cuidado com a interpretação disso, tá? É o conceito ideal na concepção de Canotilho, tá? Desse português. Não é que a gente está fazendo um fechamento com o que é ideal de Constituição, tá? E o que ele chamou de Constituição ideal? Aí ele estabeleceu as premissas. A Constituição ideal é um documento escrito. É um documento solene que foi elaborado por um órgão constituinte com essa finalidade. É um documento que foi feito por representantes do povo. Então, é fruto do trabalho de uma Assembleia Constituinte. Quando eu falo trabalho de uma Assembleia Constituinte, você me entende aqui ou não? Assembleia, nós estamos falando de representação popular, tá? Então, nós estamos falando de um processo democrático de criação da Constituição. É um documento que estabelece a democracia, portanto, como regime político. E que trabalha necessariamente com a separação de poderes, que estabelece lá quais são as atribuições do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, já que alguém não vai exercer poderes supremos na estrutura do Estado. Então, tem que ter a separação de poderes. E tem que ser também um documento que prima ali pela proteção de direitos fundamentais. Então, esse é o pressuposto. Essa é uma Constituição ideal. Um documento escrito, solene, cujo processo de modificação é mais difícil que o das outras leis dentro do Estado, para que esse documento seja a norma de maior hierarquia no Estado, para que traga estabilidade jurídica. Mas não simplesmente um documento imposto, não.
É um documento que foi feito por representantes do povo, então ele é popular, ele é democrático, tem a aceitação do próprio povo, feito por Assembleia Constituinte, e que retrata a ideia de liberdade, tanto as liberdades individuais quanto as liberdades políticas, que tem uma preocupação com a promoção de igualdade, por isso ela prima pela proteção de direitos fundamentais e também assegura uma atuação dos poderes, cada um com as suas atribuições, sem gerar ali poderes supremos para quem quer que seja. Para ele, esse é um modelo ideal de Constituição. E vez por outra, esse conceito ideal aparece na prova. Então, por via das dúvidas, a gente está estudando aqui. Sendo que, majoritariamente, para vocês que estão fazendo concurso para a área administrativa, majoritariamente, o que vocês vão achar? O conceito político, sociológico e o jurídico. Normalmente, esses três. E a gente está fazendo complemento com outras possibilidades. Beleza? Muito bem. Então, para fecharmos esse assunto, eu separei uma questãozinha aí para vocês, ó. Sobre o chamado conceito ideal de Constituição, assinale a alternativa correta. A. Trata-se de conceito imposto a partir do êxito do movimento constitucional no início do século XX, o que se identifica com os postulados políticos liberais. Não. Então, a gente não tem aqui um modelo trazido ali pelo constitucionalismo moderno, mas por um constitucionalismo contemporâneo já, tá? Então, o constitucionalismo de agora, a gente está falando de Canutilho. Não são postulados político-liberais, não. A gente está mais trabalhando na perspectiva de um Estado social-democrata, do que na perspectiva de um Estado liberal. Quando a gente for estudar as fases do constitucionalismo, esse é um assunto que ainda veremos, essa ideia vai ficar mais clara, mais tranquila para vocês. Referido conceito define a Constituição como o estatuto jurídico fundamental da comunidade ou lei fundamental da sociedade, que possui uma especificidade de conteúdo material. Não é assim que é o conceito ideal de Constituição, né? Aqui ele está trabalhando um modelo jurídico de Constituição e uma Constituição material. C. O conceito ideal de Constituição considera a supremacia do interesse público sobre o privado como elemento material caracterizador. Não tem nada a ver com o que eu acabei de falar para vocês, né? De acordo com o conceito ideal de Constituição, essa pode ser escrita, não escrita, aí já matou tudo, o documento é necessariamente escrito aqui na visão de Canutilho, né? Segundo esse conceito, a Constituição deve consagrar um sistema de garantia da liberdade por meio do reconhecimento de direitos individuais, da participação do cidadão nos atos do poder legislativo. Ok, um processo que estabelece uma democracia, que ele está colocando aqui, no modelo de democracia participativa, sistemas de garantias da liberdade, reconhecimento dos direitos individuais, participação do cidadão, então um modelo que prima pela democracia, pela defesa dos direitos fundamentais. A letra E é correta. VUNESP, no mesmo ano, tem duas questões trabalhando esse pensamento. Eu separei uma na prova para auditor fiscal. Então, observe. Às vezes, a banca é meio desproporcional na cobrança ali da matéria. Por isso que eu fico insistindo com vocês, que esse assunto, quando cai no edital, faz a diferença na prova, é preciso enfrentar. Tá bom? Beleza? Nós fechamos então esse tópico, meus amigos. O que vocês vão fazer agora? Vocês devem revisar as anotações do caderno, vocês devem pegar o PDF de vocês, fazer a leitura também, vai ficar bem mais acessível o texto. E depois o principal, treinar. Precisam fazer exercícios. Então, acessem ao nosso sistema de questões, tá? Vocês vão colocar lá pelo assunto, não importa a banca nem o ano. Pode até fazer questão antiga sobre isso aqui. Coloca lá, conceitos de Constituição, que é o tópico que nós encerramos agora. E façam lá várias questões. Eu gostaria que vocês treinassem fazendo ali pelo menos umas 50 questões sobre esse tema. Eu ouvi um oba do outro lado? Treina.
Porque vocês vão ter facilidade em algumas questões, vão ter dificuldade em outra, por exemplo, como essa, que depende muito de você estar acostumado com o direito, para começar a interpretar até a linguagem, a forma de cobrança. A prova desse assunto ela é muito interpretativa e isso vocês precisam treinar devagarzinho. Olhe para mim, olha a professora se metendo na vida de vocês. O segredo para passar mais rápido no concurso é treinar. Treinar. Enquanto você estiver me ouvindo, você pode falar assim, entendi tudo o que ela disse, mas você acompanhou o meu pensamento. Quando você leu o PDF, você acompanhou o pensamento do professor Ricardo, da professora Nádia, e você pode ter entendido toda aquela construção. Mas quando você descobre que entendeu mesmo, quando você formula o seu próprio pensamento, é quando você vai aplicar no exercício. Aí que você percebe se você entendeu ou não entendeu. E tem coisa que você vai ver que entendeu errado, inclusive. E aí, na hora de treinar, você corrige aquela informação. Portanto, encare, faça bastante exercício, tá? Até o próximo vídeo com classificação das constituições.